A mente pode ser um abrigo, mas também pode se tornar uma prisão. Uma em cada 4 pessoas pode experimentar um transtorno mental ao longo da vida. Hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre um deles, a esquizofrenia, sob um olhar de acolhimento e afeto. O que para algumas pessoas parece loucura, delírio, confusão, pode ser um pedido de ajuda. Nós somos a Soul Podcast, um podcast sobre saúde mental e autoconhecimento. E hoje, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o psicólogo Tiago Mesquita. Olá, Tiago. Olá, Luana. Oi, Thalita. Tudo bom? Obrigada, viu? Obrigada Isso, por obrigado a aceitar vocês. o nosso convite. Bom, vamos conversar com aquela pergunta que todo mundo faz. Qual que é? Esquizofrenia é genético? Bem, pra gente não, né? Na minha área, não. Esse negócio de genética é complicado, porque a gente não sabe onde vai chegar isso, né? A gente não sabe onde vai chegar. Então, não dá pra falar. Hoje tem um alelo que faz você poder ter câncer, desenvolver câncer de um tipo. Tem um alelo que faz você poder desenvolver... Então, assim, o que os médicos vão fazer com isso, a gente não sabe. A gente nunca sabe, né? E tem uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, que é... Existe o que a ciência já comprovou e existe aquilo que tá aparecendo aos poucos, né? Eu acho que tem mais coisa aí. A gente quer fórmula mágica, você quer resolver o negócio. É isso. Então, assim, se o problema é genético ou se é químico, faz um remedinho e pronto. Né? A gente vive, inclusive, a época da medicalização total. Diagnóstico, todo mundo... É engraçado, né? Hoje em dia, todo mundo tem diagnóstico psiquiátrico. É uma coisa louca. Quando eu estava no UNB, sei lá, 20 anos atrás... Ontem. Semana passada... 2 dias. Não tinha essa onda. Aí, esses dias, eu estava dando uma aula lá que o professor chamou, e eu estava falando sobre isso, medicalização. Quais de vocês têm um diagnóstico de algum transtorno? Uma pessoa da sala não levantou a mão. Caramba. Todo mundo tem assim, as tribos. Me encontrei os borderlines. Porque todo mundo quer receita. Agora não foi vindo, né? Anos 90 era depressão por causa do Prozac. É porque o Prozac deu aquele boom, né? O dono do Prozac é a família Bush, né? Então, assim, ele deu um boom, né? O Prozac. Aí depois veio os bipolares. Aí depois veio borderline. E a da vez agora é espectro, né? Transtorno espectro. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com... E a gente está num momento também do mundo que todo mundo ensina tudo. Todo mundo quer receita de tudo, assim. Você fala assim, como fazer um pudim? Não, são receitas rasas. Não, e todo mundo entra lá e fala assim, não, tem assim, ó, você pode estar com TDAH. E a chamada é assim. Compre esse app, Responda faça esses não sei o quê, questionários. você vai melhorar. Né? Então, assim, é um negócio que... A gente estava falando isso até hoje. Todo mundo ensina, todo mundo quer ensinar sobre tudo. Assim, a gente está numa época que, por exemplo, pega o século XIX, pouca gente tinha conhecimento, né? Só quem era mais nobre e tal. Aí, só que as pessoas tinham certa noção de sabedoria, né? Ou seja, tinha uma função aquilo. De conhecimento é sabedoria, né? Hoje em dia você tem muita informação e nenhuma sabedoria. Sacou? Sim. Assim, o tanto de sei lá, coisas sem função, mentiras e as pessoas inventam qualquer coisa. Gente, hoje eu vi a propaganda do Google, ontem na NBA, a propaganda do Google era uma mulher vindo assim, com a planta, com um cacto, ela apertava, Google, onde eu coloco um cacto? Aí o Google falava, cactos gostam de sol. Nossa! Cara, olha isso, você tem um cacto, você vai perguntar pro Google. Assim, Google, né? Não vou falar o que eu falo, como eu limpo, né? Porra. É isso. E aposto que tem vídeo. Não, deve com ter. certeza. Com certeza, o melhor jeito de limpar a bunda tem vídeo. Deve ter. Entendeu? É incrível. Você acha assim que nessa era... Porque assim, a gente é a geração com mais informação, com mais acesso à informação. Então, assim, se for pensar numa lógica, era para ser a geração mais inteligente, né? Mais sabida, né? Mais sabida, mais alguma coisa. Mas você acha que isso é proporcional? A quantidade de informação? Não, de jeito nenhum. A inteligência? De jeito nenhum. Tanto você pega hoje, quem vocês conhecem professor de história, coitado, os caras sofrem pra caralho, né? Porque assim,
E hoje em dia a história está sendo mudada também, né? Por exemplo, há 2 anos atrás, você entrava no Google e falava assim, digitava: quem matou mais nazista na Segunda Guerra Mundial? Aí aparecia o Exército Vermelho. Hoje você coloca isso, não aparece mais. Qual foi a maior derrota da Inglaterra, do exército inglês na história? Guerra do Cáucaso contra a Rússia. Hoje não aparece mais. Então tem coisa política e a história vai mudando e sendo reconstruída. Reconstruindo a narrativa. Porque não tem como comprovar, pô. Não tem livro mais. Né? As pessoas não vão para a biblioteca. E os livros também, tudo. Os livros são anúncios também. Os jornais deixaram de ser informação para ser anúncio. Tem muita coisa que você vai lendo. Nossa, olha, sobre saúde mental. Chega no final, depressão. A pessoa está toda sabida sobre depressão. Aí quando vai ver, é propaganda do remédio. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tem até o South Park, que tem essa onda, que o Jimmy ele deu poder de diferenciar uma reportagem de um anúncio. Saca? Hoje em dia a gente não sabe quando lê mais. Né? Sabe. O que você está lendo no anúncio. Então, assim, cara, é muito louco esse negócio aí desse para onde está indo, né? E a saúde mental, então... Então, exatamente, era isso que eu ia falar. Isso. E a saúde mental vai indo cada vez mais pro buraco, né? Porque assim, vão se criando muitos, sei lá, subdivisões, né? Síndromes, transtornos. O DSM cada vez é maior, né? Então, assim, tem transtorno... Cara, tem um transtorno... Lembra que um padre saiu num balão? Sim. Tem o transtorno do padre. Depois você olha lá, que é sumir em balão, não sei o quê. Sumir em balão de gás. É um negócio surreal, cara. Z, não sei o quê. Depois você olha, tá lá. Vou ter que olhar. Cara, bota incídio do padre do balão, o que você acha? É assim, é muito compartimentalizado. Sim. Né? E aí, quanto mais você compartimentaliza, você tem a falsa ideia de que vai ter um remédio específico para aquilo, né? E, ao mesmo tempo, você mais não se conhece, porque você vai entrar lá no Google e falar, como que é um borderline? Isso. Aí o Google vai te ensinar como você... Sabe o que eu acho também? Eu acredito que a possibilidade desses novos diagnósticos aí aumentam as nossas chances da gente poder ser anormal, assim... Porque a gente não pode ser diferente, né? A gente precisa estar encaixado. A gente vai se encaixar em outras caixinhas, obviamente, estão dentro do diagnóstico, dentro de um CID. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a única coisa, uma das únicas coisas que nos permite não ser igual, sabe? O que valida a nossa diferença. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que você estava falando, Thiago, que é a questão do autoconhecimento, né? Que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque... Se você não se conhece bem o suficiente, o que o Google falar vai ser uma verdade pra você. Então, assim, eu tenho problema pra dormir. Eu tenho, às vezes, durante o dia, apagão. Eu não sei o quê. Você tem isso. O Google te dá o seu diagnóstico, né? E aí se você não tem esse conhecimento realmente de quem você é, aquele diagnóstico, ele, de fato, vai te servir, né? E eu imagino que, na sua prática clínica, tratando de psicose, você deve ter visto muita gente que chegou lá... Muita gente já chega com diagnóstico. Diagnóstico do Google, né? Do médico, Dr. Google. Dr. Google. Isso sim. Assim, eu acho que tem algumas coisas aí pra falar. Talvez, Thalita, eu acho que você tem uma visão bonita, assim, sobre isso. Que eu não tenho. Eu acho que... A gente tá aqui pra... Eu acho que a contemporaneidade tem uma coisa muito de separar para destruir, assim, algo nesse sentido. E também essas subdivisões têm a ver com a indústria farmacêutica. Né? Qual remédio? Hoje em dia inventam um remédio antes de inventar a doença. Tem um remédio que percebe que faz um certo efeito, aí você cria uma síndrome para vender aquele remédio. Então, assim, porque você está falando, é um jeito de ser diferente. Hoje eu acho que todo mundo é diferente. Todo mundo quer ser diferente, né? E a possibilidade de comunicação de verdade fica cada vez menor. Porque as pessoas não comunicam mesmo. É inacreditável, assim. Eu acho muito, muito estranho o que se chama de comunicação hoje. Né? Tanto jornalismo mesmo, acabou o jornalismo, né? É muito triste isso.
jornalista de verdade, aquele que pesquisa, que sai, que corre atrás, né? Pô, LA Times, né? New York Times, os grandes jornais, né, cara? Que, pô, o jornal da Noruega, para pegar aquele cara lá da internet, os caras foram em Israel, foram em não sei onde, sabe? Procuraram a vida inteira do cara, porque para não soltar mentira, entendeu? Tinha uma preocupação, né? Isso assim, tem umas coisas que você lê, parece que a pessoa fez em 15 minutos sem procurar nada, saber de nada, né? Então, assim, e aí eu acho que esse negócio divide mais do que junta. Porque aí você vai atrás da sua galera. Eu sou da galera borderline tipo 2. Eles são meus amigos. Tem uma piada de um cara, de um turco, eu esqueci o nome dele, um autor turco muito bom, que vai falando assim, eu sou... você é xiita? Sou xiita, então não sei o quê. Mas você é xiita, sunita, do não sei onde, o cara... Sou xiita... Várias subdivisões, né? Sou, chega lá pela 10ª. Se você é lá ou lalalê. Eu sou lalalê. Morra infiel, entendeu? Então, assim, É mais ou menos isso. Então vai se separando. Na verdade, são tribos meio que não se misturam. Né, por fim. Porque tem o fórum dos bipolares tipo 2. Tem o fórum... As pessoas descobrem que são bipolares nos fóruns, né? Aí tem uma coisa boa. Ela pode encontrar um lugar. Sim. Né? Mas que lugar é esse? Né? Sim. É um lugar na sociedade? É um lugar mesmo? Porque hoje o que você exige de verdade, com toda essa exposição, com tudo isso que a gente está fazendo aqui, com o que coloca, é que você atinja o melhor de você mesmo. É performance, né? A gente está buscando performance, né? O Byung-Chul Han fala muito isso, né? Você ser o melhor de você mesmo. Isso é impossível. É impossível. Saca? Sim, com certeza. É lógico. Como ser o melhor de você mesmo? Então, você é o empreendedor de si mesmo. Você virou um produto. Você mesmo já é isso, né? E eu acho que, assim, na saúde mental, muitas vezes a gente fica preso. E você sabe que eu já falei isso com você 1000 vezes. Vamos estudar psicanálise. Quero que você me dê Freud, Lacan. Tá. Cara, um clínico precisa conhecer mais coisas, né? Você precisa saber de antropologia, você precisa conhecer filosofia, literatura, saca? História. Educação, né? Não precisa parar de falar merda. Exato. Né? Sabe? Assim, eu acho que isso é assustador. Porque hoje, há 10 anos atrás, eu falava pro povo, quando estudava suicídio, vai atrás do Durkheim. O primeiro cara colocou o suicídio como um fato social, né? Hoje em dia, o povo reclama que eu indico o livro que não é de psicanálise. E tem gente que replica isso. Ou seja, eu dava texto de mitologia africana, texto de mitologia grega, texto, né? Pensar como funciona cada povo. Você acha que é a mesma coisa você atender uma pessoa de luto aqui no Brasil e atender uma pessoa de luto na faixa de Gaza? Não. Cara, lá você ter perdido 5 filhos é uma coisa que acontece. Aqui você perder um filho é o fim do mundo. Saca? O lance da cultura é muito importante. Então, se a gente não entende onde a gente está, nossa história, o momento histórico que a gente está, a política, né? Eu não gosto de falar de política, né? Não, é importantíssimo. A política é um dos nomes do inconsciente, né? É verdade. Tipo isso, né? Então, e tem uma questão, né, que você tocou aí, que eu acho que faz muito sentido, porque nós somos frutos do meio que a gente está inserido. E a cultura, ela perpassa por isso. Né? Então, não tem como a gente desvincular quem a gente é da cultura na qual a gente está inserida. E aí, pegando esse gancho, eu quero te fazer essa pergunta. Porque na cultura que a gente está inserida, a gente tem aquela imagem do louco. O louco que é aquela pessoa surtada que tá na rua contando história de quando ele era milionário, quando ele era rei e tudo mais. Essa é a imagem que a gente tem da loucura, né? E quando a gente fala... Quando alguém, né, fala que tem um parente com algum tipo de psicose, especificamente até esquizofrenia... As pessoas, elas têm essa imagem dessa pessoa. Mito ou verdade?
Glamorização. Gostei. Glamorização. Não é nem mito nem verdade, entendeu? É uma visão bonita, assim, né? De que ele vive em outro lugar, que ele não sofre. Acho que tem muito essa ideia de que o delirante não sofre, né? Porque ele está no mundo que ele quer. Ele criou o mundo dele, a realidade dele é ótima. E a gente está falando de sofrimento, né? E aí também é importante a parte social, a exclusão social e o sofrimento clínico também. Então não dá para separar essas coisas. E tem muita gente que acha que tratar a esquizofrenia é arranjar emprego, colocar o cara na rua. Isso é muito bom, mas também precisa de um acompanhamento clínico, né? Você precisa ajudar o sujeito aí seria a construir o delírio, né? Para psicanálise. Nossa, É é isso, interessante né? isso, ajudar o sujeito a construir o delírio. Você seria o secretário do louco, né? O secretário do esquizofrênico. Quem Então, faz essa função? o analista. Porque é o seguinte, o que organiza o esquizofrênico é o delírio. A partir de um delírio organizado, sou Jesus, sabe? Ótimo. Sou Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, enganei ele, agora estou indo para casa do meu tio lá, aquela história. Vou ser pai de José. Porra, beleza. Legal. Só que se um dia isso aí quebra, é a hora que a gente vê as crises. Em algum momento, o delírio não dá conta da realidade. Que é quando vem a crise, né? Que é necessária. Eu falo muito assim, com os pacientes, você precisou fazer uma crise nesse momento. Né? A crise foi necessária, você precisou. Então por quê? O que está acontecendo? Porra, cara, você estava muito calado. Tem gente que tem que fazer uma crise para brigar. Né? Interessante isso. Né? Tem gente que fazer uma crise para, sei lá, para parar de trabalhar um tempo. Né? Tem gente... Tá cansado. tem gente que tem que fazer uma quebra gigante. Tem gente que tem que dificultar as coisas, né? Não tem uma coisa. Por exemplo, uma coisa simples que a gente decide aqui. Então. Aí ela tem que complicar. Ela fala, mas isso é muito sério. Muito sério. Aí você vai... Sabe? Então, assim, cada um precisa de uma saída quando é colocado contra a parede, né? Que é a quebra mesmo. E a construção do delírio muitas vezes é muito frágil. Certo. As crises acabam sendo muito constantes, né? Porque às vezes o delírio é frágil. E aí ele vai sendo confrontado o tempo inteiro e ele não consegue sustentar isso e quebra. Né? Porque, por exemplo, se você está sendo transformado numa sereia, por exemplo, é difícil sustentar, né? Por mais que você sinta o corpo e tal, mas talvez esteja falando de outra coisa. A sereia, da cintura para cima, é símbolo da sensualidade. Mas a cintura para baixo é um peixe. Peixe não trepa. Joga o ovinho lá e o outro joga o sêmen lá, né? Então, assim, não tem... como é que chama? Penetração, não tem, né? Então, do que tá falando? De uma divisão, né? Então, assim, ou se... Tá, uma outra coisa. Se eu sou... Sei lá, isso é ótimo. Se eu sou Jesus e eu quero cobrar os direitos autorais da Bíblia. Justo, eu diria. Justo. Justíssimo. Né? Então, assim... É difícil sustentar. Mas, por exemplo, o de Jesus, muita gente fica muito bem. Henri Cristo. Ai, nem fala. Cara, é um cara super resolvido. O cara com 12 anos, ele já era Jesus, cara. Não, eu ia perguntar assim, exatamente isso. Eu ia falar assim, ele tem certeza, né? Exatamente. Ele não tem a crise. E tem uma galera que também tem. Né? O lance do Messias tem muito a ver com isso. Né? Dele acreditar em si mesmo... Né? Acreditando em si mesmo, tornou-se mais sábio entre os seus, né? E aí, o povo, ele ter o apoio, né? Das pessoas. E aí, a gente está nesse momento de falta de pai, né? Um mundo sem pai. Então, todo mundo procurando. Você vê os países procurando, a gente andando para trás. Assim, o homem era bom, né? Antigamente é que era bom. A gente escuta muito, né? O antigamente que era bom. Não, lembra como era bom? Lembra? Assim, nossa, eu lembro, era tão bom. Então, assim, cara, não era uma merda. Né? Dá uma olhada na Veja dos anos 80 e 90. Todo mundo com fome, cara. Saca? Não era bom. Não era bom. Então, assim, mas tem essa fantasia que acaba... Eu acho que tá falando da falta de um pai. Aí o que você precisa? Não quero ser... Eu preciso ser o melhor de mim mesmo.
Mas eu não dou conta sozinho. Preciso de um pai para fazer isso por mim. Então preciso de um homem forte, um ditador, um pausudo, sabe? Então, assim, isso é falta de pai pra caralho. Sim. Né? E eu acho que é da função paterna mesmo, do limite. Do paternar mesmo, É, né? exatamente. Que é a questão da psicose, né? Que é a questão da psicose de ascender ao simbólico e poder ocupar esse lugar. Sem a castração, Sim, né? é. Não dá conta de ser castrado e ocupar esse lugar. Porque você só pode ocupar esse lugar se você for castrado. Né? Uhum. Né? Ou é um ou é o outro. Um ou é outro. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso... Agora, já teve muitas visões assim, legais, né? Sobre esquizofrenia e produção, esquizofrenia e capitalismo. Né? Um dos grandes problemas que a gente fala historicamente do problema da esquizofrenia tem muito a ver com o capital, né? Quem não produz. O suicídio é a mesma coisa, né? Pô, o suicida, ele perdia todos os seus bens para a igreja. Não podia dar Não os podia bens dar para a família, né? Não podia ter herdeiro. Era enterrado de cabeça para baixo, né? Então, assim, por que você tem que trabalhar, cara? O suicídio acaba que ele toma a vida para si mesmo de alguma forma. Entendeu? Ele tira o poder do outro, outro, né? Do mercado, né? Da produção. Isso, de quem usa da sua força de produção. Da sua utilidade, né? Então é isso que eu falo assim, pô, é legal da gente pensar quando a gente pensa em suicídio, né? Não só onde está a falha, onde foi a fixação, momento de fixação, né? o recalque, o momento do retorno do recalque, de segundo recalque, sabe? Eu adoro isso, adoro. Acho muito legal. Né? Meu mestrado é tudo isso. Adoro. Mas eu acho também que é preciso ter outra parte, sabe? Outra coisa. Por que o suicídio é tão... O suicídio é uma doença. Sim. Por quê? Né? Aí você fala assim, por um fato social, tal, ninguém quer morrer de verdade. Não sei. Muitas vezes, principalmente um psicótico já sofreu muito, não dá conta nunca, o delírio nunca é organizado, está sempre quebrando. É muito sofrimento, cara. É melhor morrer mesmo, né? Assim, eu não vou falar nunca para um paciente para ele se matar. Lógico. Mas a gente, assim, a partir do momento que você pensa, pô, eu acho que o suicídio pode ser bom para esse cara, encaminha ele para outra pessoa, né? Assim, saiu da sua alçada, né? Já não deu mais. Assim, mas eu acho que é interessante poder a gente, né, o profissional, ter esse olhar maior. Né? Então você vai falar de suicídio, fala também do Durkheim, fala daquele livro Suicídio, Modo de Usar, que é do caralho, a história de como usar. Tem toda a história de suicídio e no final tem as receitas, né, de como morrer sem dor e tal. Aqui no Brasil é um absurdo quando eu falei desse livro, sei lá, 2010, 2015, sei lá. E um livro de 92, assim, sabe? Vai que anda pra frente, né? Então, assim, eu acho que tem um tabu, a gente também é muito careta brasileiro. Muito, né? Tem um lance da religião aí, que é muito forte, né? E também tem toda uma história e uma função, né? O crescimento dos pentecostal, tal, tudo isso. Que também tem a ver com essa busca pelo pai. E tem a ver também com o Brasil, mudança do Brasil, como eu vejo, né? Rural para o urbano. Você sai de uma comunidade e chega num lugar onde tem nada. Um pastor é um cara da sua comunidade. Ele faz essa função de pastorar realmente, né? Não é um padre que estudou 10 anos na Itália. Não, ele é uma pessoa muito ele próxima. É uma pessoa dali. A conversa com o pastor é para ele encontrar saída. Ele vai te dar uma saída. Entendeu? Muitas vezes o povo procura, por isso que o psicanalista tá sofrendo isso aí. É exatamente isso que eu ia falar. A gente não dá saída. Por isso que muitas vezes, né, a gente, quando a gente trabalha, né, a gente que é psicanalista, que trabalha do lado de cá, essa semana mesmo, né, eu recebi de pessoas diferentes 3 vezes falando assim, mas você não pode me falar qual é a melhor saída?
Não tem melhor saída, esse é o ponto. A vida é sua, quem vai construir isso é você. O que você quer não é a minha resposta. O que você quer é uma figura paterna que esteja Validação, aqui né? validando Sim. e cerceando você e falando, você vai por aqui. É porque. Você vai por por lá. isso- Porque se der errado. Porque se você se frustrar, eu falei exatamente isso. Eu falei, porque se você se você. frustrar, a culpa é minha. A culpa não é sua. A responsabilidade da sua frustração não vai ser sua, vai ser minha. Por isso que a profissão de psicanalista hoje é uma coisa complicada. Muito. Porque tem receita pra tudo. Entendeu? Porra, tem menino de 8 anos ensinando coisa em Ai, vídeo de gente. YouTube, Ai, cara. gente. Saca? Então, assim. E Vamos- você que tem 30 anos, estudou não sei quanto tempo, você não pode me falar o que eu tenho que fazer? Pô? Tô aqui pra Porque a quê? gente precisa de bordas, né? A gente não dá conta de ser livre. Esse é o não dá negócio. conta Mas de- aí é que entra. A castração tem essa função. Tem. Que é assim, de falar assim, daqui você não pode passar. Isso é assegurador. Saca? Isso é Da legal. segurança. Agora, daí alguém resolver por você é uma distância daqui pra lua, sabe? Exato. Tipo assim, ó, é assim, não coma sua mãe, né? Não bote fogo na casa, não mate, Não roube. não roube, né? O básico, Mandamentos ali, o basicão, basiquinho. né? E assim, cara, agora, o que você vai considerar roubar, o que você vai considerar matar, né? Eu tava lendo um cara que tem um livro muito interessante, chama Religião e Fuzil, Religião e Fuzil, Violência do Brasil, século XXI. E que ele vai falando disso, de quando ele começou a entrevistar os assassinos, os caras tinham certeza que estavam certos, não tinham culpa nenhuma. Então, o que eu não matarás pra mim, que sou branco de classe média, e pra aqueles caras? Né? E aí também tem isso, que eu acho que foi um grande boom no Brasil, dos anos 90 pra cá, que foi a gente de classe média, branca, entrar em contato com a palavra da periferia a partir do discurso deles, né? Racionais, esse discurso deles, né? Porque assim, eu dava minhas roupas velhas para empregada até de casa, eu achava muito legal, tava fazendo uma coisa muito boa. Aí na música o cara vai falar, eu odiava aquele branco, dava as roupas para mim, tomava minha mãe de mim e ainda me depois dava as eu roupas não. velhas. Esse cara fala isso nesse livro, foi quando ele se tocou, né? Isso também coloca a gente em um lugar difícil, né? De como que eu vou estar nesse mundo? Como eu pertenço dentro dessa realidade? Qual Porque a nossa agora eu sei que a função? minha realidade não é a realidade universal. É. E a hora que você expande essa visão, você se confronta exatamente com isso que a Thalita tá falando. Você precisa da borda. Cadê a minha borda que me assegurava que eu tava no caminho Tá aí a certo? resposta. Os diagnósticos. Sacou? Aí eu volto pra isso, É. né? Eu volto Você pra... volta pra lá. Eu volto pra cá. Porque aí você tá seguro ali. Sim. Entendeu? Porra, quem que tem transtorno autista do não sei o quê, blá 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 do não sei o quê? Quem pode ter isso? Quem Né? tem a grana pra ter isso, porra. né? Quem que pode ter esse negócio? Lá em casa. Podia ter isso. Quando eu era pequeno, podia ter isso, não. Uma avaliação neuropsicológica. Quanto custa uma avaliação É caro, neuropsicológica? muito caro. Um confiável desse. Exato. É interessante que o CRP está tentando regularizar, né? Pensar nisso. Porque tem a onda dos concursos, né? Tem. O povo está sendo ameaçado, a gente está sendo ameaçado para dar diagnóstico Pra concurso. para o povo entrar no concurso. O cara com esse diagnóstico tem o mesmo direito do que uma pessoa cega, Sim. sacou? Sim. É muito doido. Que loucura. É. isso. É muito doido. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre tudo isso, né? Porque... Mas aí... Volta para esquizofrenia. Não, e é isso... É que eu ia falar. Isso. Alguém quer um diagnóstico de esquizofrênico? Não, esse ninguém quer. Não. Ah, que coisa, né? Que coisa interessante. A galera né? tá louca por um TDAH, um TOD, um Não, TEA. gente, de boa, Todd eu acho das coisas mais maravilhosas do mundo. Eu tenho TOD, Transtorno certeza. opositor. Não tenho? Deixa eu ter. Desafiador na adolescência. Se você não tiver isso, você é doente, cara. É exatamente o oposto. Se você não desafiar na adolescência, se mata, acabou a sua vida. Caraca, Você é um merda. O mais saudável, né? A formação considerado psíquica no- É. mais saudável pra adolescência é Ele o TOD. desafia. Caraca, que É. desafio, Tem que desafiar, pô. confronte. Porque se não for agora, não vai ser depois. Porra, não vou agora veste o bananão. E quando que ele Né? vai desafiar? Né? Mas a esquizofrenia ninguém quer. Não, Ninguém né? quer. E por que ninguém quer? É porque tem um tabu, né? Tem uma coisa grande.
E ser esquizofrênico não é bom, não, né? Não. A maioria. Mas, assim, o tabu do diagnóstico, primeiro, que colou, né? Você nunca mais vai deixar de ser esquizofrênico. Você não descola disso, né? Se um psiquiatra na sua vida colocar um F20 lá pra você, um F20.0 lá, você nunca mais vão largar isso. Pode até questionar esse diagnóstico pra frente. Mas é difícil alguém que vai tirar isso daí. E você se torna, né, aquela nomenclatura. Você não é mais o Thiago. Eu não sou mais a Thalita, você é esquizofrênico. É isso. E as pessoas se referem assim, né? Ah, fulano. Que fulano? Aquele que é esquizofrênico. Né? Vira uma referência as coisas da que pega, pessoa. né? Tipo assim, aquele... Quem? O dreadlock. Né? Quem? O esquizofrênico. Né? Umas coisas que são... Que o preconceito faz. Exato. Né? Que leva... Carrega esse negócio. Então, assim... Ninguém quer esse diagnóstico porque tem um tabu muito grande. A gente pensa... pensa na Nau dos Loucos, né? Lembra Você pensa só né? nisso. Lembra do nosso querido lá... Francês, gente. Como é que ele chama? Não faz passar essa vergonha, não. Quem? Foucault. O Foucault. Você pensa no Foucault, na história da loucura ali, você vai ver quem que quer aquilo, né? Aí, mas se eu for ver o Deleuze, o Guattari, coisa mais bonita, esquizofrenia. Vai embelezando. Coloca na poesia. Dá uma sofisticada. Né? O cara, um doido organizado, sei lá, o Seu Valença. Né? Pô, o cara fala nada com nada. Mas o pensamento dele é do caralho. Só consegue cagar ao ar livre. Né? Ele falando... E ele só fala daquele jeito, cara. Muito legal. Quando eu entrei com ele na rua, ele fala... O cara não conversa, não. Saca? É muito legal. Então, assim, tem uma organização, né? Quando você joga na arte, a esquizofrenia, ela embeleza, né? Entendi. O bispo do Rosário, né? E a gente também deu uma tendência que eu acho difícil, é difícil falar, que assim, todo esquizofrênico é artista, né? Você, a partir do momento... Isso é uma afirmativa? Não, eu tô afirmando que o povo fala isso. É um senso comum, né? Porque, assim, uma coisa é você fazer uma arte-terapia, que é outra forma de comunicação. Sim. E tal. Agora, que aquilo são obras de arte, é complicado. Eu acho que assim como qualquer coisa na sociedade. Eu, por exemplo, eu posso pintar um quadro agora e posso falar que é uma obra de arte, né? Vai ser pra mim, pra minha mãe. Minha mãe vai amar. Mas quem diz também que é uma arte... Isso é verdade. Exato. É o Oscar Wilde, né? A arte que faz o mundo existir. Exato. Senão, assim, ele fala assim... Eu odeio a natureza, cara. Natureza, tudo errado. Essas árvores, tudo faltando. Depois você vê uma pintura toda bonitinha, com as árvores bonitas. Aí você vai lá fora de novo, as árvores dão tudo certinho. Quem inventou essa bruma de Londres? Não existia isso. Até o século XVII. Depois pintaram, agora todo mundo vê. O Wilde já vai falar que é a arte que cria a realidade. Né? Muito interessante. É uma forma de A partir do momento ver. que você vê aqueles trigos lá do Van Gogh, bom, a Holanda virou outra coisa, né? Fica até bonita, né? Você vê aquilo, né? Ele fala assim, pô, natureza, perfeita, natureza. Os caras não conseguem fazer um banco, pô. Qualquer marceneiro faz um banco. Né? Chega coisa desconfortável, fica deitado em grama. É muito interessante. Esse texto chama A Decadência da Mentira. Que ele fala assim, até as mães não podem mentir mais. Foi no final dos 800 ali, né? É assim, falar a verdade pros filhos. A mãe! A função dela é mentir, porra. A função dela é mentir pro filho. Criar um mundo pra ele. Falar, tudo lindo, meu filho. Vou falar pro meu filho desde que ele nasceu. O mundo é uma merda. Né? Criança depressiva, assim. Porra, oh, meu Deus, vai falar a verdade pro seu filho? Isso Thiago, não existe, cara. Deixa eu te perguntar, assim, pensando em estruturas, em características pra gente tentar ajudar o público, né? A se entender como uma pessoa que precisa de ajuda, que tá em sofrimento, que não tá entendendo nada, assim. Tá se sentindo louco, sei lá, parece que é uma esquizofrenia, parece que não é. O que você definiria, assim, o que é? Sintomas clássicos, vamos falar de sintomas clássicos, é audição de vozes, né? Esse é delírio o auditivo, principal. né? Essa alucinação auditiva é essencial, né? O primeiro, assim, que é importante.
aceleração, às vezes, do pensamento. Porque Vixe. uma coisa que é bipolar, você tem o bipolar, que é o PMD, né? Que é o psicose depressivo. Ele alucina mesmo quando tá na mania, né? Então, acho que é a onda da alucinação. Quando você começa a perceber coisas que os outros não percebem, ou que você está se sentindo muito angustiado porque seu vizinho colocou câmera na sua casa, entendeu? Ou porque você está muito angustiado que todo mundo está falando de você, né? Do Lacan, lá no seminário 3, tem aquela fala a porca, né? O cara passa pela mulher e ela escuta ele falando, porca, Sim. né? Tá falando dela. E ela escuta ele falando porque ela tá indo comprar carne, não sei o que. Mas é isso. A partir do momento que as pessoas estão falando sobre você, né? Você é o centro do mundo, né? Você fala assim, caralho. Todo mundo tá me perseguindo? Pô, esse vizinho daqui de cima passa 24 horas por dia falando de mim, acorda 3 horas da manhã pra ir no banheiro, escuta E ele tá falando de falando. mim. Os caras não trabalham, não tem vida. Cara, tem alguma coisa errada com você, né? Assim, isso para esquizofrenia, mas eu acho assim que eu não posso falar do desconforto, né? Porque isso é de todos, né? O mal-estar assim é de todos, mas eu acho que a hora de buscar ajuda é quando você tá desconfortável com o seu dia a dia, com a sua rotina, com seus amigos. Você quer se isolar, você não está mais afim. E isso hoje é muito comum. Depois da pandemia fica mais comum ainda. Sim. Né? Eu acho que assim, essa busca por socialização é uma coisa importante. Quando você percebe que você não está dando conta de gente, sem você ser sei lá, um pintor de 90 anos. Tudo bem, né? Com 90 outra coisa. anos você não querer mais ver gente. Você é o Mogliani, Não, e a beleza. gente tá normalizando o isolamento, Sim, né? É bonito, é legal, que eu passo o dia no computador e não quero ver ninguém. Vem com ideia de independência. Né? Total. Eu não preciso de ninguém. Né? Então, eu dou muito exemplo de South Park, porque eu acho fantástico. Que isso, essa onda do isolamento social, o Cartman começa a andar com um pau de 2 metros, assim. 2 metros de distância. Isolamento social, não chega perto de mim. Né? E muita gente ficou assim. Eu fico pensando para a geração adolescentes, por exemplo, que passaram, sei lá, 14, 15, 16 anos essa merda. Nossa. É exatamente o momento do toque, né? De você tocar o outro, lamber o outro, né, cara? Porra, viver, namorar e tal. Que coisa, né? Como se estrutura tudo isso, né? Como que eles vão ficar? É porque a gente não tem ideia. A gente não sabe. Né? Que a gente se estrutura, que a gente exatamente. se reconhece, que a gente se Muito define, bem. sei lá. Quem dá a borda pra gente é o outro, outro, né? É o outro que coloca essa borda em quem eu sou e quem eu não sou também, né? E aí você passa para um virtual que não é um virtual relacional, assim. É um virtual, como eu vou falar? Onde tudo é possível. Um virtual de jogo, um virtual de mentira. Você cria personagens ali, né? E não são os muito personagens diferente. que a gente cria na vida. Porque quando a gente é adolescente, a gente cria os nossos personagens sim, também, lógico, né? lógico. Graças a Deus a gente sabe fazer personas muito bem. Sim. Mas o do virtual ele é diferente, diferente. porque você imprime nele qualquer coisa que você quer, até aquelas coisas que você sabe que você nunca vai conseguir. Sim. Cara, que loucura. O mundo virtual é meio esquizofrênico, né? Eu diria mágico. Mágico? Que visão bonita. Não, mas uma magia mesmo clássica, sabe? Aquela magia século XV. Sai fumacinha. Aquela magia assim do... sei lá... Que tá voltando, né? Também, isso é outra coisa. A mágica tá voltando. Então os esquizofrênicos encontram outro lugar. Porque é a física quântica. A gente só enxerga as coisas, né? As coisas só existem porque a gente enxerga. Aqui não tem nada, na verdade, né? Os átomos estão sempre em movimento, né? Aquela coisa. Então, o poder da mente é capaz de muita coisa. Então, cara, os fóruns de magia estão bombando. Nossa, velho, faz sentido. Saca? Tá muito legal. Você também morri de rir esses dias com o pessoal contando sobre isso aí. Então é isso. Tem a ver com o virtual, né? Porque, por isso que eu tô falando que é mágico. Se eu acredito, realmente, eu sou capaz de mudar uma estrutura de uma coisa. Né? Isso é um pensamento que seria loucura. Seria. Agora, não, mas a física quântica pode provar isso. Pô, física quântica não é ciência, galera.
né? Ainda não. Era. Vamos continuar. Conte que é literatura, né? Pô, conte que é Vamos dar esse arte. spoiler aí pra galera, vamos sabe? falar. Então, Gente, lamento mundos quebrar paralelos, aquele expectativas. negócio lá, universos paralelos, tá? Tudo ao mesmo tempo. E no mesmo lugar. Isso. Isso é arte. E é muito Tudo bem, massa. É muito legal. É muito legal. Eu acho mas, muito assim, massa, é. Dizer que é ciência, gente. Não. Não É, dá. até porque a gente na psicanálise a gente sabe a importância da sublimação. Isso. Então a arte ela tá aí, gente, pra gente sublimar mesmo. maravilhoso. É maravilhoso, é pra isso que ela existe. Freud já dizia: a arte está onde a psicanálise não alcança. Então tá Sim. tudo bem. Nós somos seres criativos, a gente É. precisa. Mas Pra lembrem-se loucura, que é. Mas não dá pra viver lá, não. Não dá pra viver lá, a gente tem que voltar. Não dá pra viver no mundo de Minecraft. Não. Né? Então, assim, desse exemplo, são muitos jogos hoje e é onde as pessoas se encontram, né? Onde elas são, Aham. né? Onde elas são. É. É. E não só os jogos, como as mídias sociais também. É. As pessoas são ali, né? Eu não tenho nenhuma, porque eu não dou conta de ser ali. É difícil. Né? É difícil Ele tem nem sustentar. foto no WhatsApp. Ah, pra quê, né? Não, senão o povo começa a ligar atrás de mim. Aí acha, né? Vê seu rosto e fala: já sei meu quem é. Deus, não. Olha. Nem começa a ligar, mandar mensagem. A Thalita manda mensagem mesmo. Não, a Thalita pode. Quem não conhece, vê aquele gato, pô, manda Entendi, mensagem, né? é complicado. Vai arrumar problema. Nossa, em casa. gente, já me descobriram aqui. Mas assim, e tem o lance da exposição também. Né? Na necessidade da exposição, que eu acho que isso fala muito de uma falta muito grande, um abandono muito grande. Falta de referência, né? É, Aí um a abandono. gente vai pegando essas referências. Você aí, precisa, assim, tanto das pessoas falarem que você é linda, né? Total. sabe? Que você manda muito bem. Cara, Às qualquer... vezes um like, você não precisa falar, um coraçãozinho. Uhum. Mas você pega, assim, qualquer desses influencers, tal, Sim. você vai ler, assim, nossa, você é lindo, você é demais, você é maravilhosa, você... É uma necessidade de aprovação mesmo, mas é porque o abandono... Hoje eu acho que o abandono é muito grande também. O abandono é necessário, né? Senão a gente não vira gente. É. Mas hoje você cai sei lá, num buraco simbólico. Apesar de ter muita palavra, não tem muito significado, sabe? Porra, sei lá, 50%, 57% dos brasileiros acham que o nazifascismo é um movimento de esquerda. Saca? Então, assim, quando você entra nesse tipo de coisa, você não pode acreditar em mais nada. O abandono é muito profundo, né? E você vai procurar nesse lugar a resposta. Porque senão é exatamente... De novo a gente volta no qual é o limite da realidade. E aí, de novo, a gente volta pro boom das igrejas evangélicas, por exemplo. Que vai te dar esse sentido. Nos últimos 10 anos foram criadas 12 igrejas evangélicas por dia no Brasil. Né? Até 1970, foi a primeira vez que um censo baixou de 90% de católicos no Brasil. Então, assim, é um tipo de acolhimento que a gente está falando de acolhimento. Sim. Né? Que é da sua comunidade te acolher. Com a sua linguagem, dentro Isso, da a sua linguagem, realidade. da sua realidade. Então, acho que esse negócio do acolhimento local. É por isso que, às vezes, é muito difícil com o esquizofrênico. Né? Ou, por exemplo, com o trans. Né? Porra, que o trans volta para casa, a família dele não é trans. Né? O esquizofrênico volta para casa, a família dele não é esquizofrênica. A gente fala o racismo, pelo menos sua família, sua cor é negra, né? Não estou diminuindo. Não, lógico. Mas tem onde se amparar. Tem uma história, seu pai vai te ensinar. Olha, vão te sacanear. Né? Vocês já viram esses vídeos? Os pais ensinando para a criança que ela é negra. Então, assim, você tem uma raiz, você tem uma história do caralho, né? Você tá, o povo totalmente perdido. Não, e quando se trata de saúde mental, a gente não é educado para isso. Não, né? totalmente perdido. Totalmente perdido. Né? Totalmente abandonado. E aí, o pai chega querendo que resolva, o pai ou a mãe, né? Porra, resolve esse menino, conserta. Aí vem a onda das drogas, por exemplo. Coisa que eu percebo muito nesses mais de 20 anos de saúde mental às vezes é muito mais fácil para um pai e para uma mãe falar que o problema do filho deles é droga, a droga que quebrou, a droga que fez ele ficar assim, porque foi uma coisa de fora que veio. Sim. Uma ferida narcísica muito grande de você falar,
eu fiz esse filho aqui, assim, Aham. né? É complicado. É uma dor muito grande para a família também. Então, assim, você cuidar do esquizofrênico sem cuidar da família, a função, eu não vejo muita função. Porque você vai fazer um paliativo que ele vai ser... Na hora que essa pessoa for reinserida no seio familiar, ela vai voltar a se quebrar. Acho que assim, tem que quebrar aquela simbiose, aquela cola, né? Mas tem que tratar a família separado mesmo. Eles têm que entender, né? Você não precisa chegar no primeiro dia e falar assim, ó, já era. Né? Vai ser assim pra sempre. Não, mas, cara, tem muita gente nessa onda aí. Fala como é que tá sendo pra você, né? Então, acho que a importância no tratamento, o tratamento é mais holístico, assim, né? Você tem que cuidar do cara. Não é uma coisa individual. Cuidar dele, escutar a família, cuidar da nutrição dele, né? Pensar, cara, como é que você tá? Porque tem gente que Não perde a come. noção, não come, outros come separar, outros, sabe, de estar presente, mas não mandando. O saber está com ele. É organizando Isso. essa forma de pensar, a onda né? do secretariado. Você fica secretariando É. essa pessoa, agora você vai fazer assim, assim, Como assim, é que mas tá não é sendo? na ordem, né? Sem ser uma coisa cognitiva, né? Não é assim, vai dar uma tarefa para ele. Eu, né? Não Aliás, eu acho que trata... Não tá. Por favor. Mas assim, você vai gerar possibilidade para ele de que você tá ali, né, para ajudar a organizar. Que é a função do AT, né, que é acompanhar. E isso muita gente não dá conta, que é acompanhar o esquizofrênico. Porque a partir do momento que você começa a acompanhar, muitas vezes tem um paciente que faz vínculo, um paciente esquizofrênico, um psicótico faz vínculo mesmo, é pro resto da vida, cara. Você vai ter aquele paciente por 30 anos, 20 anos. Tem paciente que está tendo 20 anos. Entendeu? E é um negócio que você sabe. Não morrer abraçado. É daqui pra sempre. É que é nós, né? Não tô aqui. É a pessoa que vai te ligar a qualquer hora. Escreve um poema e te manda. Um poema de 12 laudas. Né? E quer saber o que você achou da linha 25 da página 4 no verso 3. Tem que ter certeza do que você achou. Vai olhar no seu olho e vai saber. Né? Mas assim, são as pessoas... A partir do momento que você consegue fazer um vínculo desse, eu acho que essa pessoa tem mais chance, né, de, sei lá, de atravessar a vida, né? Porque a vida também... E a gente também, né? De atravessar a vida. Porque a vida... E de deixar a vida te atravessar. Né? É, A né? gente Porque também é atravessado. Minha mãe dava desde que eu era pequeno. A vida é só isso mesmo, sabe? Você acha que vai vir assim um príncipe no cavalo branco? Não vai, não. É só essa merda aí mesmo. Né? Entendeu? É isso. Se resume a isso aí, meu filho. Você não tá gostando? Ah, que pena, né? Cara, aprende a curtir isso aí. Porque é assim que a gente curte. Né? Assim, então acho que... Tá vendo? Minha mãe não mentiu pra mim. Não, ela foi bem boa. Tá vendo? O Wiles tá falando do realismo, né? Ele fala, pô, até o Stevenson, cara, que ele tanto conto de fadas. Agora, ele escreve uma coisa e bota ali embaixo o asterisco. Isso aconteceu com um amigo meu, tal. Porra! Né? Que excesso de realidade é esse, né? E eu acho que a gente veio daí para um excesso agora de que tudo é real. Tudo é verdadeiro. E não consegue mais. E aí eu volto para a onda da linguagem, do anúncio e da reportagem, do fake e do real. Né? Que é uma coisa muito próxima. Né? Objetificação, né? Seu corpo torna um anúncio. Né? O que é um influencer? Ele é um anúncio que caminha. Que vive, né? Ambulante. Ambulante, né? Aquele que deambula, né? Ele é um anúncio ambulante. Isso é... sei lá, e a sua vida, né? É um outdoor de carne e osso. É muito louco. Vocês viram que teve um negócio na Netflix lá de uns meninos influencers? Das crianças Das influencers, crianças. sim. Vê aquele negócio, cara. É uma loucura. A vida das pessoas... A vida da menina... daquela galera, tipo um squad, não sei o que lá. A vida deles é o que passa na televisão. Assim. Quem eles namoram. Ele tem que chipar não sei quem. Esse cara não tá sendo bom pro programa. Tira ele, vão botar um outro pra chipar com ela. Tipo assim... Sim.
Que E é a vida, que né? vida romântica, assim, sei lá, que vida mesmo. Não é uma novela, né? É, cara. Porque a Não, gente... cheia de interferências, né? É. Outro diz quem você vai Gente, namorar. eu lembro de uma época em que a gente O falava... produtor que fala. Eu lembro de uma época em que a gente falava que a arte imita a vida, né? Que a novela imitava a vida. Agora a vida é uma novela. É, a vida é uma novela. Né? Porque assim, não é mais um personagem, é você mesmo. E uma É o novela seu de baixa qualidade. Tá, né? tá ruim. A novela Maria do Wolf Bairro, Maria do Bairro, ó, Maravilhoso, não muito melhor. decepcionava. É, com aqueles figurinos assim. Incrível. Com aqueles figurinos da época da escravidão no Brasil. E os negros todos com linho Tá bom. branco, brilhante, lembra? Lavada, roupa Né? limpa, Fala, né? gente, era bom. Como ele era então. bom, essas roupas, né? E a gente vai falar que louco é quem é esquizofrênico. Assim, gente, eu não sei se eu falei muito de esquizofrenia, Newton, vocês queriam também, mas eu acho que é legal. Já tem Não, tempo ainda. a gente tem mais 5 minutinhos. Então, fala e pergunta, me ajuda aí. Não, acho que a conversa é isso. Tá super legal, porque eu acho que a gente tá trazendo pro público o que tem além só da esquizofrenia. Além dos sintomas. Porque a gente não tá falando só, quando a gente fala da esquizofrenia, a gente não tá falando só de um diagnóstico, a gente tá falando de uma vida, De uma, de uma forma realidade. de ser no mundo. Exato, é como aquela pessoa tá inserida ali na sociedade Isso. com a cultura. Isso, com isso tudo que tá acontecendo. Com Que tudo tá todos acontecendo. nós vivemos. Então, assim, é muito massa a gente poder olhar pra isso, com esse olhar mais integral que você tá trazendo. Isso que eu acho que sai um pouco da onda da doença. Tipo, é um cara igual você também, mano. Você tá bem doente. Tô vendo você correr atrás de diagnóstico aí direto, né? Mas meu diagnóstico é light, pô. É só um... Como chama aí? Não tem como desassociar o diagnóstico da cultura, porque é alguém ou um conjunto de alguém dizendo o que eu tenho. Lógico. Não foi uma outra pessoa. Você é que louco disse. aqui, mano. Se você estiver lá Exatamente. no xamã, lá de sei lá onde, você é um curador, cara. Entendeu? Você vê o futuro, entendeu? Você é um guru. Tem outras coisas. Exato. Né? Então, é igual a coisa da transexualidade aqui na Tailândia. Na Tailândia são venerados os transexuais, tem um lugar importante na cultura, tem um lugar onde eles vão morar. Né? Então, assim, o branco, nós brancos, a gente, os homens vão para a roça plantar. Né? E os indígenas, a roça é das mulheres. Então, o que é ser mulher aqui, o que é ser mulher lá, o que é ser homem aqui, o que é ser homem na Coreia do Sul. É muito diferente. Aí quer padronizar o que é mulher. A mulher desse E a jeito. internet tem essa onda, né? Tem. Porque a gente Agora, fala de então. dar espaço para diferença, mas também é uma pasteurização. Total. Cara, tipo, feminismo de internet, feminismo de Instagram. Eu não aguento ouvir mais aquilo, quem aguenta ouvir aquilo? Mulher, de onde ela quiser, tá bom, todo mundo já sabe disso, cara. Sabe? Uma repetição eterna, que as coisas perdem o sentido. É porque fica no raso, né? Exatamente. Você fica no raso. E você... O povo só quer o raso. Só que porque é a receita de bolo, né? É aquilo que se eu repetir, todo mundo vai ver que eu sou. Cara, Então, assim, é como você inacreditável. sabe que. Ai, não, sou super feminista. É mesmo, aí. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, sou super feminista. Aí passa uma pessoa e fala assim: nossa, você viu aquela mulher como tem cheio de celulite horrorosa? Tinha uma mulher no Oi! Instagram que eu vi, uma mulher maravilhosa, linda, não sei o quê. Aí ela falava de um monte de coisa. Ela de biquíni, na hora que ela tá assim, encostada assim, a coxa encostando na pedra, parece um buraquinho assim, na né? perna dela. Ela vai, foca lá. Gente, temos que aceitar nossos corpos. Ai, Ah. É tipo a Catherine lá do Mad Max, Sim. cabeça raspada. Temos que aceitar. Porra. Mas é isso, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando exatamente isso. A gente precisa sair do que é raso. Sim. A gente precisa sair do que é achismo. A gente precisa sair do que as pessoas... me falaram que esquizofrênico é assim porque o pai usou maconha, não sei o quê. Ou esquizofrênico é assim porque a mãe bebeu durante o segundo mês do terceiro quarto da gravidez. Se fosse assim, todo mundo era esquizofrênico na Irlanda. Então, assim, a gente precisa sair desse achismo e entender que saúde mental, ela é algo muito mais profundo. E o determinismo, né? Sair disso aí. Sair desse determinismo e parar de querer culpar algo externo a mim pelo que eu sou e ponto. Eu sou. Acabou. Eu acho que... Eu acho que, assim... Eu tenho também... Eu ainda acredito que as pessoas são mutáveis, sabe? Elas Sim. podem mudar. Total.
apesar de eu acreditar na estrutura psíquica, eu ainda acredito na mudança, assim, apesar de quase nunca acontecer, né? Esse negócio Tem que se mudou esforçar. muito. Não mudou nada, né? Vamos falar a verdade. Reempacotou. Exatamente. Mas, assim, lidar com... Acho que as pessoas estão muito preguiçosas. Pra você ter ideia, sabe, meu filho de 14 anos, era inteligente, porra. Melhor parte da vida. Na escola dele, mandou ele ler o Dom Casmurro em quadrinhos. Eu já vi. Então, assim, eu proibi. Não vai ler o Dom Casmurro inteiro. Leia a obra. Agora é o Ulisses, versão Valcir Carrasco. É a novela. Cara, tem qual outro? Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já vi esse também. Valcir Carrasco. 110 páginas dos Miseráveis. 110 páginas dos Miseráveis. Já pensou? Queria ter lido esse, Pô. droga, me deram o completo. O Jean Valdejan, coitado. Né? Então, Coitado do Jean. Jean tá triste. Tudo é isso, sabe? Condensado. Um produtinho que você engole. É a pílula mágica, assim. Não tem nada, ninguém quer aprofundar. Mas porque se você se aprofunda, você tem que entrar em contato com as suas questões. E aí você vê que você também não é tão bom assim. E todos nós você não é tão sabemos, né? maravilhoso. Nós do meio que também sabemos que essa história de autoconhecimento ser bom também não é muita verdade. Dói. É. Machuca. Édipo furou os olhos quando descobriu quem ele era, né? É. O Graciliano Ramos fala isso também, que no infância ele fala isso. E o Dostoiévski fala também que quem se autoconhece, o mínimo que seja, e diz que gosta da vida, é um mínimo mentiroso. Então, assim... Bem otimista. A gente tem muita sombra. Mas é olhar pra isso, né? É olhar. Olhar para só. E assim, eu acho que mais do que olhar, e eu acho que isso vai muito de encontro com o diagnóstico da esquizofrenia, é entender que a gente pode livrar isso de um julgamento de bom ou ruim. Não é bom ou ruim. É porque pra gente o maniqueísmo é um negócio muito difícil de sair. É muito. Né? Sim. Porque nós somos cristãos, judaico-cristãos, né? Então, assim... Meu pecado. E assim, e tem essa onda que o cristianismo foi o que saiu do maniqueísmo, né? Porque com o livre-arbítrio. Coitado de Santo Agostinho. Lutou a vida inteira contra isso, contra o maniqueísmo. No fim da vida ele falou, eu acho que o maniqueísta estava certo. Né? Deixa pra lá. Assim, a gente vive muito isso. E hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia, o capeta é o Deus, né? Ou sei lá. 880. Né? O que o menino tá falando? Eu sei que você é petista. Não sei o que, não sei o que. Cara, eu voto no PT, mas eu sou petista, eu não sou anarco-comunista. Você é de esquerda. O PT é comunista. Cara, o PT nem de centro é. Porque não dá pra falar que PT nem de esquerda cara. Né? Vamos falar a verdade. Nós estamos falando aí de associação público-privada. O comunista faz isso? Não faz. Entendeu? É o comunismo o que a gente fala, democracia de mercado. É a democracia de mercado. É importantíssimo a gente trazer todas essas discussões. Foi muito rico. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Mas eu queria te agradecer demais, Thiago. Também, Luana, é um prazer. Foi muito legal. Ali, e a gente já quer deixar estendido aqui um convite para você voltar. Bora. Pra gente falar de outros assuntos. Bora, vamos mandar ver. E aprofundar cada vez mais pro nosso público também. O quanto é importante a gente trazer essa visão de sociedade, de cultura, de literatura, de arte. Porque é isso que vai trazer a informação verdadeira. E é isso que faz a gente poder viver. Eu acho que sem beleza, né? Sem arte, sem beleza, sem um pouco de tesão, fantasia, né? também. Tesão pelo conhecimento, pela vida, pela produção, né? Porque, sem arte não tem vida por isso, não né? tem. Se você acorda sem beleza, por que você levanta da cama? Exatamente. Obrigada, Valeu, meu gente. Thiago. Obrigado a vocês. Verdade. Pessoal que tá aí, que assistiu a gente, que se interessa mais pelo assunto, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no nosso canal, pode deixar nos comentários. A gente vai perguntar pro Thiago. Ele não vai responder pela rede social dele, que não existe. Eu respondo pro zap da Thalita. Exato. A gente passa essa pergunta no WhatsApp pra ele, ele responde, a gente traz pra vocês mais conhecimento. Tá bom, obrigado, gente. Se Foi um prazer. inscrevam no canal, não se esqueçam, hein? Deixa um like aí nesse vídeo. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. até a próxima. Valeu, beijos.